Bom dia, amiguinhos jacarés e lagartixas. Esse é o canal Sem Folho, meu nome é Nedson Ferreira Meira e hoje a gente vai fazer um review do tênis da Salomon Sense Ultra Pro. Roda a vinheta e eu já falo com vocês. Eu vou te falar das tecnologias e das novidades presentes nesse tênis aqui. E depois, com a câmera de cima, eu te mostro também, bem de pertinho, como cada uma delas funciona. Uma das tecnologias é o Sense Fit, que te dá um melhor ajuste na nossa patinha aqui. A ideia dele é abraçar o pé. Tem o EndoFit, que é a membraninha aqui dentro, que traz mais conforto também ao pé. E eu havia falado na falta desse tipo de tecnologia aqui, quando eu fiz o review do Hexa Elevate. A gente tem o Quick Lace, que está diferente nesse modelo aqui. Lembrando que ele é feito de Kevlar, que é 4 vezes mais resistente que um cadarço normalito. Até aí tudo igual, mas o tchan dele que agora ele passa por baixo do bolsinho aqui do Pocket Lace, o que, meu amigo, ajuda muito, tá? Principalmente para quem já teve experiência com outros calçados da Salomon, vai entender do que eu estou falando. A gente tem o Pocket Lace, que é o bolsinho onde coloca o que sobra do Quick Lace na hora que você faz a amarração. Normalmente ele era por baixo, agora ele é por cima. O Conta Grip, que é a famosa sola da Salomon, que é o composto emborrachado que foi desenvolvido por eles. E que em cada tênis, devido às suas características, muda o formato dos cravos, né? Então, mais pontiagudo, mais aberto, mais fechado, mais nas laterais, menos nas laterais. E assim cada calçado atende a necessidade de cada corredor. Nesse caso aqui do Ultra Pro, ele é um solado, vamos falar misto, não seria exatamente a palavra mais adequada, mas ele puxa para o off-road, tá? Porque os cravos não são tão altos, possui uma boa superfície de base, onde eu estou botando meu dedo aqui. Ele não é o tênis híbrido, longe disso. O espaçamento dos cravos é bom, o que faz com que quando você bote o pé na lama, no barro, mesmo assim ainda você consiga, quando tirar o barro, consiga escoar, tá? Se fosse bem fechado, né, quase que na sua totalidade, seria mais um tênis híbrido, ou seja, asfalto e trilha. Tem o Energy Save, que é uma plaquinha que vem mais ou menos aqui do meio pé até aqui assim no calcanhar, que eu vou botar um pedaço só dele no vídeo para você entender para que serve. Qual faz parte do amortecimento. É uma espuma de poliuretano que foi pensada para os impactos nos terrenos mais acidentados, que dá um suporte maior, evitando o excesso de rotações do meio pé para trás. Ou seja, quando você pisa e o pé vai rodar, essa placa aqui dentro faz com que você não torcione tanto, seja para fora ou seja para dentro. Tênis ideal para trail run, nesse caso indicado para ultras, e para corredores de peso médio um pouco mais pesadinhos, tipo euzinho aqui. Beleza? Eu vou filmar de cima agora e vou dividir e vou te mostrar como é que eu divido o calçado para você entender tudo que eu te falei aqui das tecnologias. Feitinho? Já volto. Assistir um pouquinho do uso do Ultra Pro da Salomon. Eu volto lá para os estúdios da Lagartixa. Eu continuo falando sobre ele. Vamos filmar de cima agora. Você tem o calcanhar, você tem o meio pé e você tem a parte dos dedos. Você tem o solado, sola, meia sola. Você tem os tecidos da parte interna, no qual essa aqui você vai ver o EndoFit,
E você tem os tecidos da parte externa, que você tem o Sense Fit, que é onde eu estou botando a mão agora, o dedo. Você tem a parte do cadarço, do pocket do Quick Lace, do Pocket Lace, né, o bolsinho. E você tem as várias sobreposições de tecido para dar uma maior durabilidade, evitar choques e não ficar tão pesado com um tecido mais grosso, certinho? Então vamos lá. Ó, o que eu tinha falado do Quick Lace, a parte inicial continua trespassando normalmente por cima da língua, né? A parte final aqui, ele passa entre a língua e entre o Pocket Lace, que ajuda na hora de puxar o tênis, de fechar o tênis, porque antes atrapalhava. E principalmente no pocket, antes ficava que assim, então você fechava o tênis, fazia toda a amarração, você tinha que botar o que sobrava do cadarço por baixo e ficava no meio do cadarço aqui, então ficava atrapalhando. Agora o que você faz? Faz a amarração e coloca por cima no bolsinho. Ó, coisa fofa. Muito melhor. O pessoal pensa de vez em quando. Certinho? Seguimos. Na questão do drop do tênis, lembrando que o drop é a diferença de altura do calcanhar e dos dedos. Então, por exemplo, se aqui tem 30 e aqui tem 10, 30 menos 10 você tem o 20, só para ficar redondinha a conta. Na verdade, esse calçado ele tem 27, no tamanho 41 ele tem 27 e 19. A diferença desse tênis aqui, no caso do Ultra Pro, se o tamanho do tênis, ou seja, do 41 vai para um 35, o drop também se mantém no 8. Ou se você pega um tamanho, calça maior, por exemplo, esse aqui é um 43. Se você calça 43, 44, o drop também se mantém nos 8 milímetros da altura. Por que isso? Exatamente para dar o amortecimento que para quem mais precisa. No geral, as pessoas maiores são mais pesadas pelo seu tamanho. Ou seja, o amortecimento se mantém nesse calçado. Por quê? Porque na medida que você vai aumentando o tamanho do tênis, ele vai aumentando a espessura na parte de trás e aumentando a espessura na parte da frente. Ou seja, se fosse 30, 20, se fosse 30 e 10, como eu disse de exemplo, aqui você teria 35 e 15. E o drop geral se manteria nos mesmos 20 milímetros. Só essa conta aí é só para ter um exemplo, tá? O drop desse aqui é de 8 milímetros, tá? Então isso é uma coisa legal. Coisa que nos outros tênis o que acontece? Você vai diminuindo ou aumentando o tamanho, a espessura de trás e da frente é sempre a mesma. Ou seja, um cara que calça 35 e pesa 50 quilos tem a espessura de 20 milímetros atrás. E o cara que tem 2 metros de altura e pesa 100 quilos tem 20 milímetros atrás. Os dois tamanhos bem diferentes são a mesma espessura. Nesse aqui, não. Solado. A sola, mesmo com cravo de 3 milímetros, cravinho aqui de 3 milímetros, multiterreno, com espaçamento bom. Você vê, tá vendo? O meu indicador passa entre eles aqui, na grande maioria. Espaçamento bom. Para uma boa evacuação da lama e do barro. Já a meia sola, que seria o drop, que eu já falei nisso, porque ele é um diferencial nesse tênis aqui. Ele tem um suporte interno, mais alto na parte do meio pé, que te dá mais dureza, consequentemente te dá mais suporte, evitando, assim como eu falei antes, o excesso de rotação no meio pé para o calcanhar. Ele vai fazer isso bem menos, tá? Que é essa plaquinha aqui do Energy Save. Linhas de flexão. Linhas de flexão são esses pequenos risquinhos aqui, 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 aqui e aqui, quase chega a parte da frente dos dedos até um pedaço do meio pé, que na hora de subir, com uma grande diferença de desnível, o
que vai acontecer? Você vai botar, você normalmente usa mais a ponta de pé, então o que ele vai fazer? Ele vai ajudar você a flexionar mais do meio pé para frente. Vai fazer isso aqui. Certinho? Então, serve para suavizar nas subidas quando se usa mais as pontas dos pés. Nas laterais, os cravos têm mais superfície, para os que têm tendência de entrar mais com o calcanhar, ou seja, mais material pensando na durabilidade do calçado e também no tempo relacionado a cansaço do corredor, né? Sabe que mesmo com aquela pessoa que corre bonitinho do terço anterior para frente, depois de um certo tempo de corrida a tendência é talonar, é entrar com o calcanhar, ou seja, você tem suporte atrás. Em cima é a sobreposição de tecidos. Aqui você tem um tecido que é a parte mais respirável dele. Nas laterais aqui você tem uma primeira sobreposição de tecido com furos também para manter a respirabilidade. E na biqueira do tênis lateral, que vem mais ou menos do meio pé, naquela primeira sobreposição, você tem já agora uma segunda sobreposição de tecido. Ele chega a ser ele é um emborrachado, um plástico, mas bem maleável. Ó, que serve para proteger os pés sem pesar demais. Calcanhar. O calcanhar, ele é bem mais consistente e rígido por causa do SensiFit, que vem até o calcanhar aqui. Então, o SensiFit é na verdade esses dois, né? Essa parte vermelha aqui é a primeira parte, essa segunda parte azul, que vem até o calcanhar, que também dá um suporte na parte de trás do tênis. E a ideia é fazer isso aqui, você faz a primeira amarração na língua do pé, quando puxa, e quando ele começa a puxar o SensiFit, ele dá uma segunda amarração, ele faz um abraço no seu pé. Também tem em algumas partes do tênis, o próprio nome, o Ultra Pro, é refletivo. Aqui e aqui você tem material refletivo para as lagartixinhas da noite. Respirabilidade. Respirabilidade não é o forte devido aos vários tecidos e suas sobreposições, mas diria que ainda é muito boa. Por que muito boa? Porque mesmo com a sobreposição dessa primeira parte aqui na lateral e essa segunda sobreposição aqui, eu usei ele num dia, além de muito quente, tinha chovido bastante nos dias anteriores, e no dia choveu também umas 2, 3 vezes, e muito quente, o pezinho, a água que tinha acumulado nele conseguiu sair o suficiente para não ficar aquela coisa melequenta dentro do pé. Tem também a palmilha Ortolite, te dá mais um amortecimento tendo 3 milímetros. Dizem que dá para usar o tênis sem a palmilha. Ó, esse aqui tá com a palmilha e esse aqui tá sem a palmilha. Vou te dizer o seguinte, passando a mão não é ruim nas laterais aqui, mas como essa lagartixa aqui é bastante sensível, eu vou com. Resumindo, um baita tênis para trail run, para qualquer coisa mais ou menos entre os 40 e 80 km na minha velocidade. Já para os corredores mais rápidos, claro que até umas 100 milhas tá valendo. Beleza? Vamos descer e eu falo com vocês face a face. Em termos de amortecimento, eu esperava um pouquinho mais dele, sendo ele o tênis de ultra. Você sabe que quanto mais amortecimento um tênis te dá, menos estrutura e menos responsividade no calçado também vai ter. Mas também, em compensação, esse amortecimento, esse acolchoado mais gostoso, tende a desaparecer com o passar dos quilômetros. Ou seja, por mais que ele seja de amortecimento, por mais que você tenha um colchão aqui embaixo dos seus pés, com o passar do tempo, do volume de quilômetros e o passar do tempo, essa sensação de gostoso nos pés, ela desaparece, que é uma coisa normal. E isso acontece exatamente pela falta de estrutura.
Pensa num colchão de dormir, ortopédico. Quanto menor a densidade dele quando você deita nele, ele é mais gostoso. Em compensação, você acorda num buraco pela manhã. Já com um colchão de densidade maior, te garante o conforto do início ao fim da noite e também durante alguns anos de sono. A ideia do calçado é exatamente essa. E pensando numa nota de 0 a 100, com relação ao amortecimento dele, eu daria um 95. Porque mesmo com a questão da responsividade, eu acho que eles poderiam ter colocado uma sensação um pouco mais gostosa. Não vou dizer que foi ruim correr com ele, muito pelo contrário. A sensação eu fiz a prova de maquiné com ele, foi 20, um terreno bem ruim, como eu falei, bastante barro, bastante chuva. Ele serviu perfeitamente. A ideia dele é fazer o Bruto 54 e, dependendo como desenrolar, também o próprio Perdidos com ele. Então, ou seja, vou passar 9, 10 horas correndo com um calçado só. Então a ideia dele é se manter estruturalmente, mas também com um certo conforto para essa lagartixa aqui segurar esse tempo de prova. Sense Ultra Pro por míseros 899 na maioria das lojas. Mas fala com o baú, sabe o baú? Fala com ele que sempre rola descontinho bem na manha. Agora eu te jogo aqui o cardzinho aqui do baú para você ouvir o contato dele. E eu comprei. Fez um precinho bem especial para lagartixa aqui. Ele fez para mim e faz para ti também. Chora no ouvidinho que vai. Então, esse foi o review do Sense Ultra Pro da Salomon. Tênis para ultra com muita tecnologia nova.